fazer esse vídeo aqui para falar sobre o início nos investimentos. Como diz o título aí, não tenha medo para começar nos investimentos. Muita gente vai dizer assim, como que não tem medo se eu vou entrar no investimento, de repente o investimento ele é de renda variável e arriscado, como por exemplo investir em criptomoedas, investir em ações, em fundos imobiliários, que no momento aí a Bolsa Brasileira está em total queda por diversos motivos. Como que eu não vou ter medo no mercado financeiro? A questão não é o medo, a questão é que para começar a investir você precisa seguir alguns passos para que esse medo não venha lhe paralisar. É bem verdade que quando a gente está iniciando, a gente sente um certo receio e o medo aparece. Realmente o medo aparece porque é uma coisa nova. Nós temos medo, nós temos receio daquilo que é desconhecido. Por isso é muito mais fácil se acomodar e não querer investir, não querer estudar porque é algo desconhecido. Mas também, se fosse fácil, todo mundo já estaria rico. E a grande verdade é que nem todos vão conseguir. Alguns vão até começar, vão desistir porque não tem psicológico para continuar. O certo é o seguinte: se você ficar esperando o momento certo para começar, você nunca vai começar, porque sempre a gente vai achar que a gente não é capaz, a gente precisa de mais conhecimento. Então, se nós comprarmos livros, fazermos cursos sobre educação financeira, investimentos e nunca colocar em prática, não vai adiantar muita coisa. O que vai funcionar é você aprender, claro, você tem de estudar. Inclusive, mesmo depois que você já está investindo, a necessidade de estudar será maior ainda, porque quanto mais investimentos você vai tendo, você vai diversificando, há uma grande necessidade de saber investir, saber organizar suas finanças, para que você não venha a perder dinheiro. Então, esse estudo sempre vai ser contínuo, só que você não pode limitar o seu começo quando você tiver 100%, você tiver um expert em investimentos. Não funciona desse jeito. Do contrário, eu nunca teria começado, porque eu estou estudando, estou aprendendo com o tempo. Então, se eu tivesse só lido livros, feito algum curso e nunca começasse a investir realmente, até hoje eu estaria, talvez não teria nem minha reserva de emergência ainda. O que aconteceu, a grande diferença foi que eu comecei, eu dei o pontapé inicial. Então a caminhada, ela começa com ação. Primeiramente, mudança de mentalidade. Se você mudou sua mentalidade, você está pronto para agir. Aquele que muda a mentalidade, automaticamente ele vai agir. Ah, eu não tenho muito dinheiro para começar. Só que todos que começam um negócio, seja nos investimentos, seja em qualquer área da sua vida, você não necessariamente vai começar com muito, você vai começar com pouco. O investimento é como uma plantação, investir numa plantação. Você vai pegar a semente, possa ser que você não tenha 100 sementes, mas você tem 10. Essas 10 sementes, elas vão, com o passar do tempo, você vai cuidando dessas sementes, ela vai germinar e vai crescer uma planta ali, uma árvore, vai produzir frutos. Esses frutos vai dar mais sementes que você vai multiplicando. É assim que funciona. Você não pode achar que você tem pouco. Eu tenho pouco. Se você tem pouco, você tem que ter a seguinte mentalidade: eu só ganho um salário mínimo, não tem como eu fazer isso, não tem como eu me organizar para começar a investir. Realmente o salário mínimo hoje
salário mínimo. Então quem ganha o salário mínimo tem de mudar a sua mentalidade para a seguinte situação: eu não irei fazer dívidas, irei viver o mínimo possível ali que dá para viver, e vou ver uma maneira de fazer uma renda extra, de aumentar essa renda. Hoje tem diversas maneiras de fazer uma renda extra, tem diversas formas de fazer. Então eu vou começar a pensar como que eu vou, o que eu vou fazer. Vou vender alguma coisa, vou empreender alguma coisa, sei cozinhar, sei fazer algum serviço, vou prestar algum serviço. Vou começar a fazer isso para ganhar uma renda extra, para aumentar esse salário mínimo, e essa renda extra eu tirar uma parte para começar a investir. Então tudo começa por aí. Hoje, não, essa ideia de dizer assim, eu tenho pouco, não tem como começar. Tem sim como começar, só tem de saber qual é a estratégia que você vai usar. Você vai ter que procurar uma renda extra. Porque a questão de ganhar pouco ou muito também é um tanto relativo na seguinte questão: tem pessoas que ganham 10 mil, 15 mil, 20 mil e vivem endividadas e nunca começaram a investir. Por quê? Elas ganham 20 mil reais, elas querem elevar muito o padrão dela e não sobra nada para ela investir. Ela vive naquele círculo vicioso de ganhar, pagar boleto, ganhar de novo, esperar o final do mês para chegar de novo o pagamento, pagar boleto, e não sobra nada. Sendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe o valor é se pagar primeiro, é preparar alguma coisa para o meu eu do futuro. Então eu comecei pelo investimento da seguinte forma: eu comecei a estudar, claro, ler alguns livros para abrir a mente mais para esse mundo. Eu não sou da área financeira, e comecei a formar minha reserva de emergência. Formar a reserva de emergência, a pagar minhas contas, sentar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é você deve separar um momento ali do seu dia, sentar no local, trazer todas as dívidas para cima da mesa e anotar, pegar aquela velha caneta e fazer suas anotações. Daí você vai começar a se organizar. Eu devo tanto para fulano de tal, para esse, para aquilo, cartão de crédito, tanto. E você vai ter uma fotografia real do seu custo mensal. Aí você vai identificar se você está gastando muito mais do que está ganhando. Se você estiver gastando muito mais do que está ganhando, você tem duas opções: ou você vai começar a cortar gastos, ou você vai aumentar a sua receita. Então, se você ainda não tem como aumentar a receita, você vai cortar os gastos. Porque eu levo comigo o seguinte princípio. Esse princípio não é meu, mas todos aqueles que querem começar a investir, querem construir um futuro promissor na sua vida financeira, você tem que pensar o seguinte: você tem de sempre viver um degrau abaixo. Sempre você tem de deixar algo para o futuro, para uma reserva, uma emergência. Você precisou de um valor para uma emergência, você tem esse valor reservado. Então leve esse princípio: viva sempre um degrau abaixo. Aumentou a renda, aumenta um pouquinho mais. Talvez seja necessário você passar aí um período vivendo um pouco mais limitado de algumas coisas. Talvez você espere um pouco mais para você adquirir tal coisa. Comprar algo mais barato aqui porque eu estou pensando em algo maior lá no futuro. Então pode ser que você passe um período dessa forma, mas o seu eu do futuro vai lhe agradecer muito, que vai chegar o momento que você vai começar a colher esses frutos. Então, se você está com medo, se você já tem uma base ali básica sobre educação financeira e investimento, tem essa base, já comece. Não fique adiando o seu início nos investimentos
criar sua reserva de emergência. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando como que você pode criar a sua reserva de emergência do zero. O que você vai fazer primeiro. Mas já comece, se você já tem uma base ali, já comece a se organizar. Não espere amanhã você está 100%. Deixe o perfeccionismo de lado e comece da maneira como você está hoje, com aquilo que você tem. E isso vai fazer um resultado grande em sua vida.